Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, e o versículo de número 15. Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 15. Você que está na sua casa, abra a Bíblia também, com a sua família, com seus filhos. Se puder, como já disse o pastor Gerian, compartilhe este culto, esta programação da igreja com seus amigos, com aqueles que estão longe, com aqueles que precisam de uma palavra. Ajude-nos a propagar a palavra do Senhor. Zacarias capítulo 8 e o versículo de número 15, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias, não temais. Vou repetir a leitura. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias, não temais. Amém. Palavra do Senhor, dita pelo próprio Deus através do seu profeta, o profeta Zacarias. Zacarias era profeta e também sacerdote da tribo de Levi, um homem que nasceu ainda no cativeiro babilônico, e quando o povo retornou do cativeiro, ele foi um dos profetas chamados de profeta pós-cativeiro, ou profeta pós-exílio. Assim como Ageu, que foi seu contemporâneo, eles profetizaram, tanto Ageu como Zacarias, para o povo que havia retornado do cativeiro babilônico e que agora precisava reconstruir o templo, reconstruir a sua vida em Jerusalém, em Judá. Os irmãos conhecem muito bem a história, mas vale a pena apenas lembrar aqui rapidamente que o povo desobedeceu a Deus, foi avisado pelos profetas pré-exílio, ou seja, antes do exílio, dentre eles Jeremias, por exemplo. O povo foi avisado que se não se arrependesse, viria sobre ele, o povo, o castigo de Deus. E esse castigo chegou. O povo não desobedeceu, ou melhor, o povo não obedeceu, desobedeceu a Deus, e o castigo chegou, e eles foram punidos pelo Senhor. Porém, todo castigo tem um fim, né? Ele tem um início, ele tem um meio e tem um fim. E o castigo que Deus aplicou no seu povo também teve um fim. 70 anos depois, o povo agora é autorizado a retornar para a sua pátria, para a sua terra, e ali recomeçar a sua vida. E nós, neste cenário de recomeço, nós temos alguns personagens importantes, dentre eles Zorobabel, que era o governador, o líder político, civil, e também Josué, o sumo sacerdote, o líder espiritual, o líder religioso. E também os profetas, como já mencionei, Ageu e também Zacarias. E Zacarias, ele tem uma característica importante, porque ele profetiza para o povo com o tema da sua palavra, do seu livro, das suas considerações proféticas, em relação à conclusão do templo. E também ele faz promessas messiânicas, ou seja, ele aponta o período do reino de Cristo na terra, o período messiânico. Ele é também, assim como Isaías, um dos profetas que mais falou sobre a vinda do Messias, um dos profetas que mais falou sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ele, na sua profecia, ele apresenta a necessidade do povo se consertar com Deus. Por exemplo, no capítulo 1, no versículo de número 2, depois dele se apresentar, no capítulo 1, versículo 1, como Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido,
ele diz assim: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então é uma profecia, um ministério profético que se deu ali no ano 520 em diante, cuja finalidade era exatamente levar o povo para um reavivamento, um retorno para Deus, uma reconstrução da sua vida espiritual. Durante o período que ele profetizou, ele teve esse objetivo, este propósito, né? Que era exatamente mostrar para o povo a necessidade de persistirem na reconstrução do templo, que havia sido destruído quando Judá foi invadida, Jerusalém foi invadida, e não desanimarem dos esforços que eles estavam fazendo, no sentido de retornarem para Deus, de terem novamente uma comunhão com Deus, porque lá no cativeiro, eles tiveram uma situação bem complicada. Só para a gente lembrar, vamos voltar lá um pouquinho, Salmos de número 137, nos mostra a palavra de Deus, um pouquinho da situação do povo que estava no cativeiro, longe do templo, longe da sua cidade, da sua nação, longe da sua religião. E o Salmo 137 tem como título Saudades da Pátria. Ele apresenta exatamente essa situação lá na Babilônia que o povo de Deus vivia. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Veja que o retrato aqui, apresentado pelo salmista, é um retrato de saudosismo, é um retrato de caos, é um retrato de tristeza, de angústia, porque eles se assentavam junto aos rios da Babilônia e choravam, lembrando de Sião, lembrando dos tempos áureos, dos bons tempos. E eles continua dizendo, o salmista continua dizendo, Salmo 2: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e te der com eles nas pedras. Aqui é um lamento que eles pedem da parte de Deus a vingança sobre o povo, os babilônicos, que havia, sendo usado por Deus, aplicado sobre eles um castigo. E eles mereciam esse castigo. Tanto é que eles mereciam que os profetas avisaram que isso aconteceria. Deus não castiga ninguém sem avisar antes. Deus não nos pune sem nos dar oportunidades. Ele fala pela palavra, Ele fala de diversas formas e vai nos alertando, porém chega um momento que é necessário aplicar juízo, é necessário aplicar a justiça. Assim é na vida também de todos nós. Muitos pais que aqui estão, com certeza já disciplinaram seus filhos, aplicaram algum castigo, mas antes você avisa, né? Olha, não faça mais tal coisa, não vai em tal lugar, e a pessoa desobedece, chega o momento do castigo. Assim é com Deus também. Ele avisou, e ele diz no capítulo 8, que ele avisou que iria castigar, e ele não se arrependeu disso. Capítulo 8, se os irmãos lerem
os versículos que antecedem o versículo 15, os irmãos verão que Deus diz que avisou que iria castigá-los e que ele não se arrependeria, não se arrependeu daquele fato, porque não foi uma vingança como o homem conhece, foi a justiça divina sendo aplicada. Então Deus foi justo com aqueles que lhe desobedeceram. Porém, estando lá na Babilônia, eles tinham saudade de Jerusalém, tinham saudade dos cultos, e eu fico imaginando, o que vinha na mente deles: saudades das festas religiosas, saudades da família, saudades dos cultos, das pregações, vamos assim dizer, das orientações da palavra de Deus através dos profetas, saudade de tudo aquilo que os ligava a Deus. E agora eles estavam distantes daquilo que os unia a Deus. Para a gente aplicar e contextualizar, seria como hoje alguém que é crente, de repente se desvia, vai para o mundo, e lá no mundo, em sofrimento, escravizado pelo pecado, pelo diabo, ele começa a lembrar dos cultos, mas hoje é quarta-feira, nessa hora, há um ano atrás, eu estava no culto, sentindo a presença de Deus, e agora estou aqui, às vezes preso pelas drogas, pela bebida, por tantas coisas ruins que o mundo oferece. Hoje é domingo, é dia que eu estaria há 2 anos atrás no culto, na igreja, com a família, e hoje eu perdi a igreja, eu perdi o culto, eu perdi a oportunidade de estar com os irmãos, eu perdi até a família. Em alguns casos, as pessoas perdem até a família. Eu estava na fila do banco essa semana, aliás, fiquei 3 horas lá, e estava tudo aglomerado, viu, lá na rua. Fiquei lá 3 horas esperando para ser atendido na rua, Alguns irmãos até passaram lá várias vezes, me viram, Demir? E lá na fila eu conheci um senhor, e ele começou a contar para mim, não vou aqui revelar o nome dele, mas de um tempo que ele foi crente. Ele congregava em Coroados, e ele foi crente vários anos, mas perdeu a família, abandonou a fé, se desviou, agora está tentando voltar, está frequentando uma denominação, e eu conversava com ele, e ele dizia daquilo de bom que ele viveu com a família, na igreja, e a situação que ele está hoje, depois de alguns anos. E se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão encontrar vários exemplos assim, de pessoas que outrora cantavam na igreja, outrora pregavam, congregavam, evangelizavam, estavam aqui, eram felizes e não sabiam. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você que está aqui, nós somos felizes. Vou repetir, e para você que está em casa também, participando do culto, você que é crente, que serve a Deus, nós somos felizes. Pior do que ser triste, é ser triste e saber que um dia você foi feliz. Porque às vezes a pessoa não conhece a felicidade, nunca teve uma vida de felicidade, a vida sempre foi lá no mundo, no pecado, no crime, nas drogas, na prostituição. Então ela nunca conheceu isso aqui. Para ela é ruim, mas eu penso que para um desviado é muito pior, porque ele já conheceu, ele já sentiu a presença de Deus, ele já derramou lágrimas aos pés do Senhor, ele já cantou, ele já orou, alguns já falaram em línguas estranhas, já profetizaram, já pregaram. Esse, para mim, é mais triste do que aquele que nunca conheceu o Evangelho, porque ele já conheceu o que é bom, e um dia não se cuidou, um dia não vigiou, e caiu nas garras do inimigo, e hoje está longe da presença do Senhor. Essa era a situação da nação de Deus, do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Eles viveram os tempos áureos dos cultos, das reuniões no templo construído por Salomão. Eles viveram os tempos áureos da prosperidade, tanto financeira como espiritual da nação, e agora estavam como escravos na Babilônia. Porém, um dia Deus se lembrou deles. Um dia Deus falou assim, palavras minhas: eu vou dar uma segunda oportunidade.
para o meu povo. E a palavra é essa: o que você faria ao receber uma segunda oportunidade? Muitas pessoas que perderam, ou se perderam no caminho, e perderam a primeira oportunidade. Algumas perderam o ministério, outras perderam amigos, outras perderam família, outras perderam um emprego, e não perderam por circunstâncias alheias à sua vontade, perderam porque deram causa a isso. Não vigiaram no que fizeram, no que falaram, nas atitudes que tiveram. Não vigiaram no comportamento que tiveram. E isso lhes tirou a oportunidade. E elas ficaram sem a família, sem amigos que tanto amavam, sem a igreja que amava, sem a oportunidade de tocar, de cantar, de pregar, de dirigir culto. Ficaram sem aquilo que um dia Deus deu. Hoje é culto de doutrina, culto de ensino, culto de oração e de muita reflexão. E eu quero fazer um comentário aqui para todos vocês, incluindo primeiramente para mim mesmo. O que nós temos aqui foi Deus quem deu. A oportunidade de estarmos aqui foi dada por Deus. Nenhum de nós tínhamos méritos para estarmos aqui. Foi Deus que nos achou. Você é feliz porque Deus te encontrou? Deus, com sua graça, te alcançou e te deu o privilégio de estar aqui na presença dEle. Para alguns Ele deu família que não tinha família, deu emprego que não tinha emprego, deu dignidade porque não tinha dignidade, deu nome porque não tinha nome. Porém o diabo, nosso adversário, ele 24 horas por dia trabalha para que a gente perca aquilo que Deus deu. A Bíblia diz, para a gente tomar cuidado, vigiar, para ninguém tomar a nossa coroa. Isso nos dá a ideia de que aquilo que Deus nos deu, o diabo não toma, mas a gente pode perder. O diabo não tem o poder de tomar aquilo que Deus nos deu, ele não tem esse poder, mas a gente pode entregar para ele. Lembra de Esaú? Ele recebeu a bênção da primogenitura, mas no momento de necessidade, de fome, ele troca a bênção da primogenitura com o seu irmão por um prato de lentilhas, para matar o desejo daquele momento. E perdeu a bênção. Lá no livro de Hebreus está escrito que ele buscou com lágrimas, mas não encontrou aquilo que ele havia perdido. Não achou arrependimento. Não teve de volta a bênção. Ficou uma marca na vida dele, como alguém que é chamado na Bíblia de fornicário, uma pessoa ingrata, uma pessoa que pecou contra Deus, uma pessoa que desvalorizou, desprezou o que Deus lhe deu. Eu dirijo aos irmãos que estão aqui, aos que estão na internet, vamos valorizar aquilo que Deus nos deu, porque podemos perder. Agora, este Deus é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que em relação a ajudar ao seu povo escolhido, Ele dá uma nova oportunidade, Ele dá uma segunda oportunidade, e assim Ele faz conosco também. E a Bíblia diz, acompanhe comigo agora, Zacarias capítulo 8, e vamos ler alguns versículos que antecedem o versículo 15, porque o capítulo 8, ele todo é de bênçãos prometidas, de restauração. O Senhor vai orientando ao povo, dizendo ao povo, vou ler alguns versículos apenas, depois você leia todo o capítulo, mas olha só o que diz o versículo de número 4, assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Olha o que Deus está falando. Essa cidade, Jerusalém, que foi assolada, destruída pelo inimigo, invadida pelos babilônicos, Deus está dizendo agora, olha,
vai ter qualidade de vida outra vez aí. As pessoas vão viver bem e muito. Os velhos estarão nas praças, passeando, sendo respeitados pelos mais jovens, estarão ali com seu bordão, cada um de muita idade. As ruas, versículo 5, da cidade se encherão de meninos e meninas que ficarão brincando. Aquela cidade que foi assolada pela guerra, pela invasão dos inimigos, e toda cidade assolada pela guerra, pela invasão, é uma cidade que fica sem criança, sem oportunidade de alegria, de prazer, de brincar. Não precisa nem falar muito de guerra, né? Basta falar de pandemia, de quarentena, que você vê as cidades o quê? Vazias, todo mundo com medo, shoppings fechados, praças sem movimento. Por quê? O povo está com medo. Imagina numa guerra, que o inimigo invade, assola, destrói, mata. Acabou a alegria. Não tem mais criança brincando, não tem mais idosos passeando na praça, mas Deus está dizendo para o povo através de Zacarias: olha, isso voltará a acontecer. É só fazer o que está lá no capítulo 1: tornai para mim e eu tornarei para vós. Voltará a acontecer isso na cidade de vocês. Diz mais no versículo agora de número 10: porque antes desses dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora, Deus está comparando, escute bem, Deus está comparando o antes e o agora, que era o tempo do profeta Zacarias. Antes, eu incitei os inimigos, eu incitei os homens um contra o outro. Eu mesmo provoquei esta guerra, eu mesmo permiti este caos para que vocês fossem corrigidos. Mas agora, diz versículo 11: não serei para com o resto deste povo como os primeiros dias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando de um tempo de restauração, de uma nova oportunidade, de uma segunda oportunidade. E ele diz no versículo 12: porque a semente prosperará. Aleluia, e eu prego nesta noite debaixo da autoridade do Espírito de Deus, aplicando para os nossos dias. Voltará a ter paz, voltará a ter alegria, e a semente prosperará na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Assim diz o Senhor nesta noite. Quem crê no poder da palavra de Deus, levante as duas mãos e glorifique ao Senhor. Hoje é noite de restauração. Quem crê nisso? Quem crê no poder da palavra? Quem crê que Deus vai fazer de novo? Quem crê que Deus vai alegrar outra vez? Quem crê que Deus vai renovar? Aleluia. Verso 13: a semente prosperará, a vide que não tinha mais fruto. Está dizendo agora o verso 13: a vide, verso 13, ela vai voltar a dar o seu fruto. Verso 12, melhor dizendo: porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto. Os irmãos sabem que para Israel, vide, videira, vinho, é símbolo do quê? De alegria. Deus está dizendo: olha, vai ter vide novamente, vai ter fruto, vai ter uva, vai ter vinho, vai ter alegria. Se alguém entrou aqui triste, ou se alguém está triste aí, assistindo pela internet, receba esta palavra profética: assim como Deus fez com a casa de Judá, Ele pode fazer com a sua casa também. A terra dará a sua novidade, os céus darão o seu orvalho. Porque fazendo a aplicação espiritual, há momentos, irmão Juscelio, que o céu parece que está fechado. Espiritualmente falando, aqui era literalmente, né? Mas espiritualmente falando, há momentos que o céu parece estar fechado.
nem a oração parece que sobe, nem palavras parece que a gente tem para orar. Tudo está ruim, tudo está negativo. E eu passo por isso, você passa por isso, nós passamos por isso, às vezes por consequência dos nossos próprios erros, ou por provações, aflições, opressões do inimigo. Não importa a causa, a origem do problema, o importante é, o nosso Deus é o Deus que dá mais uma oportunidade. E o que você fará com a segunda oportunidade? O que você fará quando Deus te autorizar outra vez a pregar a palavra, a exercer o seu ministério, a tocar o seu instrumento na casa de Deus, a dar aula numa classe de escola dominical, a dirigir uma congregação? Porque às vezes Deus nos dá essas oportunidades. Eu olho para o Mike ali e vejo ali uma oportunidade dada por Deus. Ele não está apenas tocando aqui, como se estivesse tocando num bar, num baile, num evento mundano. Não, ele está aqui como um instrumento de Deus para servir a obra de Deus e para glorificar a Deus. E isso é um privilégio que Deus dá para vocês cantarem, tocarem, para mim que estou aqui pregando, para quem está aí trabalhando na mídia, atrás da câmera, para quem está como diácono, como cooperador, para quem zela da igreja, para quem organiza as cadeiras da igreja. Tudo isso é a oportunidade que Deus dá. E que se a gente não tomar cuidado, um dia vai fazer falta. Um dia Deus tirará das nossas mãos a congregação que Ele nos deu. Não murmure, não reclame, mas faça com alegria. Ah, mas eu estou passando dificuldade, luta. Vai plantando, porque Deus é um patrão que não deve para ninguém. Eu nunca vi um obreiro fiel ao Senhor, que tem investido na obra de Deus, que às vezes tenha tido até prejuízos financeiros. Eu nunca vi esse obreiro ser desamparado por Deus. Quem faz com fidelidade, quem faz com sinceridade para Deus, Deus cuida e cuida bem. Aleluia. É uma oportunidade que Deus está dando novamente para o seu povo, e Ele está dizendo: olha, vai ter semente próspera de novo, vai ter fruto da vide, vai ter fruto na terra, vai nascer o que plantar, aquilo que a terra tiver que dar, ela vai dar, os céus vão derramar o orvalho, e farei que o resto deste povo tome posse, herde todas estas coisas. É Deus quem está dizendo. E há de acontecer, ó casa de Judá, verso 13, e ó casa de Israel, que assim como fostes, ó, passado, assim como fostes uma maldição entre as nações, vamos ler ali na tela, e há de suceder, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como éreis, ou fostes uma maldição entre as nações, porque quem estava como escravo, conforme o Salmo 137, era o quê? Era visto como maldição. Povo amaldiçoado. Povo que está como escravo é povo amaldiçoado. Mas Deus está dizendo: assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei. Ou seja, eu tirarei vocês dessas condições. E sereis o quê? Uma bênção. Não está podendo tocar em ninguém, mas vire para 2 ou para 3 aí, dê um sorriso com os olhos e diga: você será uma bênção. Aliás, vamos mudar a frase: você já é uma bênção. Quem está pegando essa palavra sobre a sua vida? Você já é uma bênção. O Senhor está passando aí uma borracha, aquela borracha que a gente usa na escola, né? Não sei se ainda usa. Aquela borracha para apagar o lápis, né? É escrita pelo lápis. Errei, tem que passar a borracha, apagar e começar de novo. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou apagar essa história ruim. Eu vou apagar essa história de maldição.
E eu me dirijo à igreja nesta noite. Deus está dizendo para alguém aqui, eu tenho plena certeza, eu orei, eu busquei em Deus esta palavra, falou comigo primeiramente, eu quero que ela fale com alguém, e eu tenho certeza que ela falará com mais alguém. Deus está dizendo, eu vou apagar essa história de maldição no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos, no seu ministério, e será um novo tempo, uma nova oportunidade, um tempo de bênçãos, diz o Senhor. Agora tem que crer. Você crê nesta verdade da palavra do Senhor? Isso aqui na realidade é o cumprimento de Jeremias 29:11. Lembra quando Jeremias falou? Deus falou através de Jeremias, né? Para o povo: bem sei os meus pensamentos a respeito de vós. E são pensamentos do quê? De paz, de bênção. É o cumprimento aqui. Está ali na tela. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Pega essa palavra para você hoje. Planos de paz. Aleluia. E não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu vejo pelos olhos da fé o Senhor frustrando os planos do diabo. Eu vejo pelos olhos da fé o Senhor acabando com a aglomeração do inferno. Porque o inferno já estava aglomerado para fazer festa em cima do seu nome, da sua história, do seu ministério. Mas o Senhor está anulando isso hoje. Será um tempo de paz, de prosperidade. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Então, detalhe, quando Jesus transformou água em vinho, João capítulo 2, o vinho melhor veio por último. E neste mesmo episódio, nesse mesmo contexto, quando Deus usa Ageu, ele fala que a glória da segunda casa será maior. Então eu quero aplicar isso sobre a sua vida, o seu ministério. Se você tomar posse dessa palavra, o segundo estágio, a segunda oportunidade, será mais gloriosa do que a primeira. Meu Deus, esta palavra arde no meu coração. O segundo momento será melhor do que o primeiro. Porque alguém olhou e disse: estava acabado, estava destruído, não tem mais jeito. Mas o Espírito de Deus está dizendo: eu ressuscito os seus sonhos. Como foi cantado aqui pelo grupo de louvor, eu louvei a Deus por aquele hino, porque a gente não combinou, mas dá certinho com a mensagem. Deus ressuscita os sonhos aqui nesta noite. Só quem crê, levante as mãos para o céu, por alguns segundos, segure a mão levantada, se você tem fé no seu coração, e diga: eu creio, eu tomo posse desta palavra. O segundo momento será melhor do que o primeiro. A segunda oportunidade será mais gloriosa do que a primeira. Aleluia. 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 Receba esta palavra aí no seu lar. Não está perdida a causa. Glória a Jesus. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como eres uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. O que o profeta está dizendo? Aqui tem uma parceria, porque Deus fala conosco. Quem ouve a voz de Deus? Só que tem um detalhe, tem uma parceria entre Deus e o homem. Tem muitas coisas que Deus fala e promete, e são coisas incondicionais, não dependem do homem. Mas tem muita coisa que depende do homem. E a prova está aqui. Deus está falando o que vai fazer, mas Ele diz para o povo: não temam e sejam fortes as vossas mãos.
que ele está dizendo? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou renovando o pacto, eu estou dando uma segunda oportunidade, mas vocês não podem ficar acovardados, vocês não podem temer, ficar com medo, porque se olharmos o contexto da reconstrução do templo, os irmãos verão que havia o que? Temor, medo porque aquele templo não era igual ao primeiro. Alguns falavam, né? Até falei esses dias aqui num culto, que algumas pessoas que saíram de Judá, de Jerusalém, e foram para a Babilônia, foram muito jovens, e ainda estavam vivas, tinham seus 80 e poucos anos, 90 anos, e eles viram a glória do primeiro templo. E agora quando voltam, e o povo começa a reconstruir, o livro de Ageu, ele trata desse assunto de maneira muito peculiar. O povo começa a dizer, mas isso aí não dá nem para comparar com o primeiro templo. Nós que vimos o primeiro templo em toda a sua glória, isso aí não é nada. E ficava com aquele saudosismo. E também tem a questão dos inimigos, né? De Judá, de Israel. E o povo ficava com medo e começou a desfalecer e desistir da reconstrução. Aí por isso que Deus levanta Ageu, levanta Zacarias, justamente para o quê? Para motivar o povo, porque é o momento que a gente desanima mesmo. A gente está lutando, e vem alguém dar uma palavra negativa, vem alguém falar algo que machuca a nossa alma, que fere o nosso coração, e a gente pensa, não, isso não é para mim, isso eu não tenho força para fazer essa obra, eu não tenho condição, isso aí é para fulano, isso não é comigo, e a gente desanima, e o povo começou a desanimar, a deixar de lado a reconstrução do templo, a deixar de lado as coisas de Deus. Aí Deus sempre levanta os seus profetas, Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias, e hoje ele tem entre nós o maior dos profetas, que Moisés falou, virá um que vocês têm que ouvi-lo, ele é maior de todos, ele é Jesus, e ele é revelado na sua palavra. Ouça a voz de Deus. E esse profeta falou, eis que eu estou convosco todos os dias. Mas ele não é só profeta, ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o Deus, Criador de todas as coisas. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é aquele que está à destra de Deus, o Pai, intercede por nós. Ele é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E Ele está dizendo para mim e para você, pela palavra, pelo Espírito, não pare. Não desfaleça as vossas mãos. Não desanime, não temais, mas diz o texto, mas sejais fortes as vossas mãos. Mãos fala de trabalho, mão fala de ação, de atitude, e o Senhor lhe trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra. Continue tomando atitudes, trabalhando, fazendo, Deus é contigo. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. E ele diz no versículo 14, concluindo a palavra, porque assim diz o Senhor dos exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos exércitos, e não me arrependi. Olha o que ele está dizendo, assim como eu pensei fazer o mal que Deus faz é o castigo, é a justiça. Assim como eu pensei fazer o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, e eu não compadeci, como está ali naquela versão, e aqui diz, eu não me arrependi. Aí ele diz no versículo 15, onde eu comecei e onde eu termino. Ele diz assim, assim pensei de novo em fazer bem. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte, olha, da mesma forma que eu falei que ia castigar, castiguei e não me arrependi, porque era o justo a ser feito. Da mesma forma que eu fiz lá, honrei lá, eu estou dizendo agora que agora é diferente, agora eu vou fazer o bem e vou abençoar. Será que dá para agradecer esse Deus, glorificar esse Deus?
Isso mostra a equidade, a justiça. Da mesma forma que Deus castiga e pune quando a gente erra, e Ele não passa a mão na cabeça, vamos dizer assim, né? Ele pune, a gente paga o preço. Mas da mesma forma, por outro lado também, quando a gente se volta para Deus, se arrepende, se conserta com Deus, Ele está dizendo, da mesma forma eu vou abençoar. E esse é o Deus que está aqui nesta noite. E Ele diz: assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá. Nestes dias, não temais. E eu termino dizendo, Deus está falando aqui, em outras palavras, o seguinte: eu estou dando uma segunda oportunidade. Esquece Judá, esquece Jerusalém, esquece Israel, esquece Ageu, Zacarias, Zorobabel, Josué, esquece todos eles. E vamos olhar para nós agora. Deste minuto final. Deus está dizendo para mim, para você, para nós, para você que está na sua casa, Deus está dizendo: eu estou dando a segunda oportunidade. E a pergunta é: o que você fará com a segunda oportunidade? O que você fará quando pegar o microfone de novo para pregar? O que você fará quando puder tocar novamente? O que você fará quando puder cantar novamente? Porque às vezes, na primeira oportunidade, a gente tratava com desleixo, desprezo. Vou entregar essa congregação logo. Estou tendo prejuízo. Vou entregar minha função aqui na igreja, porque só eu que venho tocar, ninguém mais vem. Todo dia, todo culto sou eu que venho cantar, só eu que venho aqui mexer no som, na mídia. Só eu que venho dirigir o culto, só eu que ajudo o pastor, parece que ninguém vem. Vou entregar. E o Espírito de Deus está falando esta noite. Você recebeu uma oportunidade. Não espere passar por todo o cativeiro, né? Por toda a punição, para depois esperar uma outra oportunidade, até porque, para alguns, Deus não dá uma outra oportunidade. Como assim, pastor? Para alguns Ele diz, como disse para Samuel: até quando vai orar por Saul? Eu já esqueci dele. Para outros, acontece o que a gente já viu muitas vezes na igreja: pessoas que tiveram a oportunidade de servir a Deus, de repente se afastam, morrem e perdem a salvação. E alguém pode perguntar: mas espera aí, Deus é injusto, por que Ele dá para um uma outra oportunidade e para outros não? Irmãos, nunca se esqueçam, Deus é soberano. Deus ser soberano quer dizer que Ele faz o que bem lhe apraz. Então, se você está tendo uma outra oportunidade, segura com as duas mãos e fala: eu não vou largar mais. E se você está na primeira, fala: eu não vou nem querer testar se eu vou ter a segunda, eu vou ficar com a primeira mesmo. Tem alguém que precisa de uma oração especial, que a palavra tocou no seu coração, e você tem coragem de sair do seu lugar? Vem aqui, não pode chegar muito perto, mas chega aqui no corredor. Esse é o poder da palavra, né? Aleluia. Pode cantar um hino aí, meus irmãos. Eu parei um pouquinho mais cedo para a gente ter esse momento de oração, de reflexão. Você que ficou aí atrás, veja como você está agindo diante da oportunidade que Deus lhe deu. O pastor te colocou para ser um auxiliar, para ser um dirigente, para ser um obreiro. Como você está agindo? Está cumprindo com a sua responsabilidade? Você recebeu uma oportunidade, porque tem gente que acha que está fazendo um favor para Deus.
Tem gente que acha que o fato dele estar aqui pregando, cantando, tocando, ele está fazendo um favor. Não, de jeito nenhum. É Deus que está fazendo um favor para nós. Isso não é heresia, não. Deus não precisa, pode cantar. Deus não precisa de mim e de você. Às vezes a gente até fala, olha, Deus conta contigo na obra, mas na realidade Ele não precisa. Se Deus quiser matar toda uma geração, Ele mata e faz tudo de novo. Ele não precisa. O fato de estarmos aqui é pura graça, misericórdia. Ah, porque se eu sair da frente da igreja, Deus não precisa de ti. Porque se eu parar de pregar, Deus não precisa de ti. Porque se eu parar de tocar, de cantar, Deus não precisa de ti nem de mim. Ele é soberano. Ele está dando uma oportunidade, uma chance, um favor, uma graça. Aproveite esse hino agora para refletir e adorar a Deus.